Queridos pais, filhos, amigos, esposas, queridos irmãos em Cristo Jesus. Neste final de semana comemoramos o Dia dos Pais. E nesse dia gostaria de destacar o versículo 8 do Salmo 34, que diz assim: procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Creio que todo pai gostaria que seu filho ou filha descobrissem isso por si mesmos. E é sobre esta bondade de Deus e a segurança que nós encontramos em Deus que nós queremos meditar neste culto de hoje. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco no meditar de sua palavra. Amém. Nós estamos nos dias atuais em tempos que a nossa segurança está um tanto quanto frágil devido à pandemia pela qual estamos passando. E a segurança sempre é muito importante, assim também como a bondade para com o próximo. Ela é uma necessidade cada vez mais iminente devido às circunstâncias atuais pelas quais todos nós estamos passando. Por isso a importância de nós, às vezes olharmos para o lado, olharmos para as necessidades dos nossos irmãos. E o primeiro que sempre vem ao nosso encontro para nos oferecer a sua ajuda e a sua segurança é Deus. Assim Ele também supre todas as nossas necessidades. Isso nós percebemos claramente no Salmo de hoje. Quando o rei Davi estava correndo risco de vida diante do rei Abimeleque, como o rei Davi estava numa situação muito delicada, ele se passou por louco. Isso permitiu que o rei Abimeleque o mandasse embora. E assim foi preservada a vida do rei Davi. Diante desse fato, o rei Davi então escreve esse salmo maravilhoso que nós lemos há pouco, o Salmo 34, onde ele agradece a Deus, o Senhor, com todo o seu louvor, pois ele viu com seus próprios olhos os grandes feitos que Deus havia feito com ele. Assim também nós somos lembrados de todos os feitos de Deus para com o seu povo. E podemos ter a plena certeza de que Deus sempre está pronto a ouvir todos aqueles que se sentem perseguidos ou estão em alguma outra aflição. Deus sempre está pronto para nos ajudar, nos auxiliar em todas as necessidades. Vocês precisam de ajuda. Lembrem, Deus ama vocês e quer ajudar. Você confia nisso? O rei Davi confiou e por isso recebeu a ajuda necessária. O rei Davi foi libertado de todos os seus medos. Lembremos sempre que o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege de todos os perigos. Portanto, procurem descobrir por vocês mesmos como o Senhor Deus é bom. E feliz é aquele que encontra a segurança em Deus, o Senhor. Muitos são os momentos e dificuldades em nossa vida. O próprio profeta Elias, ele precisou fugir dos seus afazeres para preservar a sua vida, pois o rei Acabe queria tirar a sua vida. Elias, ele ficou com muito medo e para salvar a sua vida fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então ele orou assim: já chega ao Senhor Deus, acaba agora com a minha vida.
Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Mas Deus ainda precisava de Elias. E assim mandou o seu anjo para ajudar o profeta Elias. Primeiro deu comida e água. E assim Elias teve forças para ir até o Monte Sinai. Quantas vezes isso não passa pela nossa cabeça também? Diante das fragilidades, dificuldades, em orar para Deus, Deus, ó, estou cansado. E a gente fica esgotado. Mas lembre, Deus está permitindo que vocês estejam aqui. Que vocês continuem vivos, porque Ele tem um propósito para com vocês. Ele quer usar cada um de vocês com seus dons e talentos. Por isso, em todas as necessidades, Ele está pronto para ajudar cada um de vocês. Por isso, lembrem de pedir, de dobrar o joelho e dizer: Deus, eu preciso de Ti. E Ele quer ajudar. Ele quer levantar e conduzir cada um de vocês da melhor forma possível. Deus quer guiar a nossa vida. Por vezes Ele permite até algumas dificuldades, mas Deus sempre está andando ao nosso lado para nos guiar, ajudar e até mesmo nos ajuda com um novo reinício. Pois Deus sempre tem um propósito para cada um de nós. Deus sempre quer nos usar como sua testemunha e com um propósito para o seu reino. Por isso Deus sempre continua a nos cuidar e Ele permite termos sempre o suficiente para vivermos bem. Isso tudo merece nosso louvor, nossa gratidão a Deus. Portanto, procurem descobrir por vocês mesmos como o Senhor Deus é bom. E feliz é aquele que encontra segurança em Deus, o Senhor. Quando nós começamos a conhecer um pouco mais sobre Deus e todas as suas maravilhas que Ele fez em favor do seu povo, em favor de cada um de nós também começamos a entender um pouco mais aquilo que muitas vezes é nos dito na Sagrada Escritura. E também entendemos melhor aquilo que o apóstolo Paulo nos diz na carta de hoje, quando ele diz assim: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. E a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Vejamos que o apóstolo Paulo, ele faz com que a gente veja que nós somos diferentes das pessoas do mundo. Nós vivemos conforme a santa vontade de Deus e seguimos os seus mandamentos. E sabendo que tudo isso é bom para nós cristãos, nós procuramos ensinar isso também para nossos filhos, para nossos netos, familiares e amigos. Pois nós gostaríamos muito que todos eles descobrissem como o Senhor Deus é bom e que feliz é aquele que encontra sua segurança em Deus, o Senhor. E sabendo de tudo isso, nós cristãos somos chamados para abandonarmos a nossa velha natureza pecaminosa e fazia com que nós vivêssemos uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelo nosso desejo enganoso. É preciso que o nosso coração e a nossa mente sejam completamente renovados. Isso nós só conseguimos quando nós nos vestimos com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele.
Ou seja, quando nós permanecemos ligados a Cristo Jesus e somos revestidos com todo o seu poder, nós temos esta alegria. Portanto, sejamos bons e atenciosos uns para com os outros e perdoemos-nos uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou a todos nós. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, lembrem que todos vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida em favor de cada um de nós, como uma oferta de perfume agradável a Deus, como um sacrifício que agrada a Deus. Assim também nós procuremos louvar e agradar a Deus com todo o nosso ser. E animemo-nos nas palavras de Jesus, quando Ele diz assim: todos aqueles que o Pai me dá, virão a mim, e de modo nenhum eu jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu, para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna. E no último dia eu os ressuscitarei. Vejam bem, queridos irmãos, como é grande o amor de Deus por cada um de nós. Deus nos entregou a Cristo, quando permitiu que nós fôssemos batizados, e assim nós fomos ligados a Cristo Jesus. Assim, em Jesus Cristo, nós temos a salvação. Por isso, é importante que nós alimentemos a nossa fé e continuemos firmes em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. O Evangelho de hoje, ele nos lembra que Cristo é o pão da vida. Jesus é aquele que nos supre com todas as nossas necessidades. Ele mesmo diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Em todos os cultos nós temos esta grande alegria de poder nos alimentar com esse pão vivo que é Cristo, que é nos dado na Santa Ceia, quando nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo, onde nós somos fortalecidos na fé, onde nós recebemos o perdão dos pecados, para assim termos a vida eterna. Portanto, queridos irmãos, procurem participar dos cultos, junto com vossos familiares e amigos, porque ali estaremos ajudando as pessoas a descobrirem cada vez mais que o Senhor Deus é bom. E feliz é aquele que encontra segurança nele, porque em Cristo nós temos tudo. Nós temos todo o necessário para vivermos bem neste mundo e também na eternidade. Amém. Querido e bondoso Deus, como é maravilhoso nós podermos receber a Tua palavra e sermos alimentados por ela e fortalecidos na fé em Cristo Jesus, que é o pão da vida. Por isso, continua derramando o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós e nos usando como Tuas testemunhas, para que nós possamos levar adiante esta alegria que Tu mostras para nós, que Tu és bom e que felizes somos nós que encontramos toda a nossa segurança em Ti, amado Pai Celestial. Isto te pedimos em nome de Cristo.
Então quero agradecer a presença de cada um de vocês e deixar dito os meus parabéns para cada um dos pais presentes e também para aqueles pais que não podem estar presentes aqui hoje. Parabéns, que Deus dê muita sabedoria para cada um de vocês, para continuar educando, ajudando a educar os filhos e netos de vocês. Que Deus permita esta bênção. E assim cada um de vocês, que Deus abençoe e continue sendo e agindo em nossa vida. Lembrem sempre, Jesus é o pão da vida. Se Ele está presente convosco, vocês terão sempre tudo necessário para viver bem. Por isso, deixe Ele morar no seu coração. E assim vocês terão todo o necessário para viver bem. Amém.